Faleceu nesta quinta-feira, dia 29/12/2022, aos 82 anos, Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé. A morte ocorreu devido a complicações de um câncer de cólon. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 29 de novembro deste ano, 2022. O câncer desenvolveu metástases e causou disfunções renais e cardíacas. No último dia 23, a filha de Pelé, Kelly Nascimento, chegou a postar uma foto em seu Instagram onde aparecia na cama do hospital ao lado do pai. Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, nasceu na cidade de Três Corações, em Minas Gerais, no dia 23 de outubro de 1940. Filho de João Ramos do Nascimento, Dondinho, também jogador de futebol, e de Celeste Arantes. Desde pequeno, Pelé gostava de futebol e jogava com uma bola de pano. Em 1944, mudou-se com a família para a cidade de Bauru, em São Paulo. Com apenas 10 anos de idade, Pelé começou a carreira de jogador de futebol no Infanto Juvenil de Bauru Atlético Clube, em São Paulo, onde conquistou o bicampeonato em 1954 e 55. Já em 1956, Pelé foi levado para treinar no Santos Futebol Clube, pelo também jogador Valdemar de Brito. Em jogo-treino, Pelé fez 4 gols, onde seu time ganhou de 6-1. Sua primeira partida oficial foi no dia 7 de setembro de 1956, em um jogo amistoso entre Santos e Corinthians. O resultado foi de 7-1 para o Santos, com 2 gols de Pelé. Com apenas 16 anos de idade, em 1957, o garoto já era titular do Santos e foi artilheiro do Campeonato Paulista, o mais jovem até hoje, marcando 36 gols. O rei do futebol atuou durante quase toda a sua carreira no Santos, entre 1956 e 74. No período, ele levou o clube a conquistar 10 títulos estaduais e 6 campeonatos nacionais, Taça Brasil e Torneio Robertão, além de 2 Copas Libertadores e 2 Mundiais de Clubes em 1962 e 63. Ainda no Santos, em 1969, Pelé marcou seu 1000º gol. O feito aconteceu em uma partida contra o Vasco no Maracanã e foi realizado em uma cobrança de pênalti. 5 anos após seu 1000º gol, no dia 2 de outubro de 74, Pelé se despediu do Santos. No estádio da Vila Belmiro, a equipe santista enfrentou o Ponta Preta. Nesse dia, Pelé ajoelhou-se no gramado com os braços abertos e a bola à sua frente, para despedir-se do clube, pedindo perdão, já que seria transferido para o New York Cosmos, depois de anos de insistência da equipe dos Estados Unidos. Pelo Santos, Pelé fez 1.116 jogos e marcou 1.091 gols. O Rei Pelé também fez história em sua passagem pela seleção brasileira. Sua primeira convocação aconteceu quando ele tinha apenas 10 meses de Santos Futebol Clube. Sua primeira disputa foi na Copa Roca, atual Superclássico das Américas. A competição era um torneio amistoso entre a seleção brasileira e a seleção argentina. As 2 partidas foram realizadas no Brasil. A primeira marcou a estreia de Pelé com a camisa do Brasil e foi realizada no Maracanã. A Argentina venceu por 2-1 e o gol brasileiro foi marcado por Pelé. Na partida de volta no estádio do Pacaembu, o Brasil venceu por 2-0, com o gol de Pelé e outro de Mazzola. Foi o primeiro título de Pelé pela seleção brasileira. Com o Rei Pelé na seleção, o Brasil iniciou a Era de Ouro da seleção brasileira, ganhando o Mundial de 1958. Pelé é até hoje o jogador mais novo a vencer uma Copa do Mundo de futebol. Com apenas 17 anos e 8 meses, Pelé foi campeão do mundo em 58 na Suécia. O então garoto fez 6 gols em sua primeira Copa do Mundo e foi o artilheiro do Brasil. Nessa edição, Pelé foi chamado pelos franceses de Rei do Futebol. De 1958 a 70, foram 3 títulos em 4 Copas. Em 1962, no Mundial do Chile, Pelé fez um gol antológico no primeiro jogo contra o México, mas sofreu uma contusão no segundo jogo e ficou fora do restante do torneio.
Sorte do Brasil, que tinha também outras estrelas, como Nilton Santos, Didi, Zagallo, Vavá e Garrincha, que garantiram o bicampeonato. Em 1970, em plena ditadura militar, a Copa do México serviu para amenizar o clima hostil que vivia o país. Além de Pelé, a seleção de 70 tinha outros grandes nomes de futebol, como Jairinho, Rivelino, Carlos Alberto, Tostão, Gerson e Félix. Muita gente considera essa seleção a melhor de todos os tempos. Pelé fez 4 gols na Copa do México, incluindo o primeiro da final contra a Itália. O Brasil venceu por 4-1 e conquistou o tricampeonato. Naquela Copa, o artilheiro foi Jairinho, com 7 gols. Atuando pela seleção, Pelé tornou-se também o único jogador da história a ser tricampeão mundial, em 1958, 62 e 70. Ele marcou 95 gols com a camisa do Brasil e ainda é o maior artilheiro da seleção masculina. Pelé fez seu último jogo pela seleção brasileira em julho de 71 no Maracanã, em um amistoso contra a Iugoslávia. Durante sua carreira, o rei totalizou 1.282 gols, conquistados em 1.366 partidas oficiais. A vida pessoal do grande craque foi bem movimentada e cercada de algumas polêmicas. Pelé foi casado com Rosemary dos Reis Choube entre 66 e 80. O casal teve 3 filhos, Kelly, Cristina, Jennifer e Edinho. Em 1990, começou o namoro com a Síria Nascimento, com quem se casou em 94 e tiveram filhos gêmeos, Joshua e Celeste. O casal se separou em 2008 e 8 anos depois, ele se casou com a empresária Márcia Cibele Ock, com quem namorava desde 2010. No total, Pelé teve 7 filhos conhecidos, sendo eles Kelly, Edinho, Jennifer e os gêmeos Josh e Celeste. O rei também é pai de Sandra Machado, filha que foi legitimada por uma ação na justiça, e Flávia Cristina. Diferente dos demais filhos, Sandra Machado não pôde manter relação afetiva com o pai em sua vida, já que o craque nunca a reconheceu como filha. Sandra foi fruto de um caso entre Pelé e a empregada doméstica Anísia Machado. A batalha judicial pelo reconhecimento durou 5 anos, chegando à conclusão em 96 de que Sandra era a filha biológica do ex-jogador do Santos. Mesmo com DNA positivo e vitória na justiça, Pelé nunca estabeleceu uma relação de paternidade com a filha. Sandra morreu aos 42 anos em decorrência de um câncer de mama e recebeu do pai, em seu leito de morte, apenas 2 coroas de flores. Apesar de polêmicas em sua vida pessoal, a carreira de Pelé foi marcada por diversos prêmios. Ele se aposentou do futebol em 1977, quando jogava no Cosmos. Em 94, foi nomeado embaixador da boa vontade da Unesco. Em 95, foi nomeado ministro do esporte do governo Fernando Henrique Cardoso, cargo que exerceu até 98. Durante esse período, Pelé criou uma lei que, entre outras medidas, visava dar maior transparência e profissionalismo ao esporte, que ficou conhecida como Lei Pelé. Durante sua carreira como jogador, Pelé ganhou vários prêmios individuais. Foram eles a bola de prata na Copa do Mundo de 58, a chuteira de prata da Copa do Mundo de 58, atleta do século pelo jornal L'Équipe de 81, o rei ainda ganhou o título de Sir Cavaleiro Honorário do Império Britânico pela Rainha Elizabeth em 1997. O atleta ainda foi eleito futebolista do século pela Unicef em 99 e ganhou também o prêmio de melhor jogador do século pela FIFA em 2000. Desde 2012, o rei Pelé vinha sofrendo com sua saúde, quando então se submeteu a uma cirurgia nos quadris. Passou ainda por mais 2 cirurgias, uma em 2015 e outra em 2017. Com dificuldades para andar, passou a se locomover em uma cadeira de rodas. Em 2018, esteve em Moscou para o torneio da Copa do Mundo da Rússia, quando foi fotografado ao lado de Vladimir Putin e Diego Maradona. No dia 2 de abril de 2019, depois de se encontrar com Mbappé, jogador do PSG, Pelé foi internado em um hospital em Paris. Ao receber alta, o ex-jogador retornou ao Brasil e foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, com infecção urinária. Em 2021, o rei do futebol foi submetido a uma cirurgia por causa de um câncer no cólon. No início deste ano, 2022, foram identificadas metástases no intestino, no pulmão e no fígado. Nos últimos dias, Pelé precisou de cuidados relacionados a disfunções renais e cardíacas.
Pelé deixa 7 filhos: Joshua, Celeste, Kelly, Jennifer, Flávia, Gemina e Edinho. 2 netos, Gabriel e Otávio Felinto, e esposa Márcia Oak. Hoje, o Rei Pelé deixa sua marca no mundo e no esporte. Foi o melhor em todos os fundamentos de seu esporte, superando inúmeros recordes coletivos e individuais, levando o futebol brasileiro a um novo patamar. Para mais notícias, não se esqueça de se inscrever no canal. Mais vídeos a qualquer momento do dia.